Vamos continuar a mensagem. João 14, versículos 16 e 17. Estamos falando sobre quem é e como age o Espírito Santo. Também damos as boas-vindas aos irmãos e nossos visitantes que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a todos. Por favor, nos acompanhe aí no texto da palavra de Deus em João capítulo 14. Amém? Diz assim a palavra: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Vamos ler juntos? E eu rogarei ao Pai, aleluia. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos. Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor. Nós nos curvamos, nos submetemos à Tua palavra nesta noite. Pedimos a Ti que nos fale profundamente, para além daquilo que já foi preparado, apontado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmão. Deixe sua Bíblia aberta no texto de João 14. Nós estávamos falando pela manhã da importância do Espírito para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Amém? Nós sabemos e já entendemos a importância de desenvolvermos a nossa salvação, porque se não desenvolvermos a nossa salvação, fracassaremos e muito, né? Passaremos pela terra como pessoas que não tiveram a influência que deveriam ter, ou ter tido, né? Passaremos pela terra como pessoas que não deixaram a sua marca, que é a marca de Deus, ou a marca de filho de Deus. E o mundo está caminhando para o seu desfecho, nós percebemos isso. E para este tempo é necessário estarmos preparados. É necessário estarmos preparados para enfrentarmos este tempo. Preparados como? Preparados como pessoas que dão os mesmos frutos que Jesus deu, não é? Preparados, passando pelo mundo com uma semelhança maior com a pessoa do Filho de Deus. E nós não podemos de forma alguma prescindir do Espírito Santo. Não podemos de forma alguma abrir mão da pessoa do Espírito de Deus. Falamos, os irmãos estão lembrados, que o Espírito de Deus ele foi negligenciado durante muitos e muitos anos na história da igreja. Quando nós estudamos a igreja, a história da igreja no passado, nós percebemos que do período de 400 depois de Cristo a 1500, a pessoa do Espírito Santo ficou completamente apagada na vida da igreja. E a igreja começou a produzir frutos, por incrível que pareça, frutos perversos, frutos até de maldade. Certamente vocês já ouviram falar na chamada Santa Inquisição, quando por qualquer opinião diferente, divergente daqueles que eram os líderes da época, a pessoa ia para o fogo, era queimada. Então a igreja produziu muita coisa ruim na chamada Idade Média, a ponto desse período ser chamado também de Idade das Trevas. Quando chegou em 1517,
Então, um monge que tentou se levantar para fazer uma reforma na igreja e começou a apontar as falhas da igreja naquela época, ele então foi excomungado. E começa ali então uma volta da igreja às Escrituras. Começou-se então a voltar a ler a palavra. A palavra de Deus foi colocada nas mãos das pessoas comuns. E a pessoa de Jesus voltou para o centro. E também começou-se a ensinar sobre a pessoa do Espírito de Deus. Isto é de extrema importância. Nós falamos que o Espírito Santo é Deus. Nós falamos que o Espírito Santo ele é responsável pela nossa regeneração. E nós queremos falar agora que o Espírito Santo, ele é o responsável também por nos revestir de força e poder. E quem é que não precisa de força e poder para viver neste mundo? Irmãos, se nós compararmos a vida que nós temos vivido com a vida que, de fato, Deus espera de nós, com a vida que é prometida nas Escrituras, nós somos obrigados a ficarmos questionando algumas coisas. Porque se a palavra do Senhor chega ao ponto de dizer, Jesus diz, se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, de vocês fluirão rios de água viva. E a palavra completa diz que ele dizia isso com respeito ao Espírito Santo que eles ainda não haviam recebido, mas que iriam receber aqueles que crescem nele. Então Jesus está causando uma expectativa preciosa, uma expectativa grandiosa a respeito de quem é, de fato, aquela pessoa que tem o Espírito fluindo nela. E mais, Jesus falou que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E nós podemos, evidentemente, fazer uma comparação aí com o diabo e a obra de Satanás. Mas ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então nós olhamos para a nossa vida e olhamos para esses textos bíblicos e ficamos nos perguntando, o que está errado? Você já fez esse questionamento? Você, ao ler as Escrituras, especialmente as palavras de Jesus, falando a respeito daquelas pessoas que crescem nele, e daquelas pessoas em quem o Espírito de Deus habitaria, como seria a vida dessas pessoas? E como tem sido a vida dessas pessoas neste século que temos vivido? É de entrar em crise. Porque vemos muitas coisas que não deveriam ser assim. Percebemos muitas coisas que não deveriam ser assim. Nós precisamos de poder para viver esta vida que Deus espera que vivamos. Nós precisamos da força de Deus em nós para que nós possamos honrar esta expectativa que até mesmo o mundo tem de nós. Você sabe, irmãos, quando nós passamos por uma crise como esta que nós estamos passando, as pessoas do mundo olham para nós como que esperando alguma coisa. Sim ou não? Esperam que nós tenhamos alguma coisa a dizer que seja relevante, que seja diferente. Espera que de nós venham palavras consoladoras. Esperam que nós
manifestemos uma vida que possa ser uma inspiração para a vida delas. E elas estão erradas em esperar alguma coisa desta natureza? É óbvio que não. Porque se as Escrituras dizem isso a nosso respeito, que do nosso interior fluiria rios de água viva, então a expectativa que temos que ter a respeito da nossa vida é alta mesmo. E por isso nós precisamos de poder. E quando eu falo de poder, não pense apenas em poder para realizar milagres, mas poder, por exemplo, para resistir às tentações. Amém? Mas recebereis poder, disse Jesus aos seus discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Pela manhã eu falava que essa palavra testemunha quer dizer mártir. Vocês serão meus mártires por toda a terra. Mas basta hoje uma pequenina perseguição, uma zombaria, para muitos entrarem em crise. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Poder para ser como Jesus. Poder para defender a verdade, custe o que custar. Poder para ser. Poder para resistir. E a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou isso para os seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos assim: olha, vocês não se metam a besta. Em outras palavras, vocês não saiam por aí querendo fazer esta obra sem o Espírito Santo. Permanecei na cidade. Jesus catou o passaporte de todo mundo. Está retido. Não pode sair da cidade. Vocês estão aqui, agarrados, até o Espírito Santo descer. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, aí sim, estarão prontos para fazer a obra. Por enquanto, não. Observa a vida dos apóstolos. Como foi a vida dos apóstolos antes e depois do Pentecostes? Antes do dia de Pentecostes, os apóstolos estavam trancafiados dentro de um cômodo com medo dos judeus. Depois que veio o Pentecostes, depois que aconteceu o Pentecostes, o Espírito de Deus veio sobre eles, eles foram capazes de ousar pregar o Evangelho abertamente, publicamente, e por causa disso eles foram presos, porque tinham ousadia o suficiente. Eles estavam presos antes do Pentecostes, dentro de um cômodo, com medo de ir para a rua. Depois do Pentecostes, eles receberam tanta ousadia que eles foram para a rua e foram presos por causa dessa ousadia. É interessante isso. A ação do Espírito de Deus nos dá coragem. Não adianta, irmãos, eu ficar aqui apenas dizendo palavras de ordem para vocês, apenas lançando palavras de incentivo, dizendo para você coragem. Porque quem vai trazer a coragem necessária para você enfrentar o que você tem que enfrentar é o Espírito de Deus que em você habita. Eu posso trazer uma palavra de motivação, uma palavra que te empolgue, uma palavra que você vai sair daqui assim, doido para chegar lá fora, mas quando chegar ali no portão, no primeiro miado do gato, essa ousadia vai embora para o espaço. Nós precisamos dessa ousadia do Espírito. Martin Lloyd-Jones, ele disse o seguinte: estou plenamente disposto a concordar com aqueles que afirmam que a pobre vida espiritual da igreja, tanto hoje como em qualquer outro tempo,
é grandemente devido ao fato de que tantos fracassam em compreender a verdade concernente à pessoa e obra do Espírito Santo. Preste atenção, vou ler novamente. Ele disse: estou plenamente disposto a concordar com aqueles que afirmam que a pobre vida espiritual da igreja, tanto hoje como em qualquer outro tempo, é grandemente devido ao fato de que tantos fracassam em compreender a verdade concernente à pessoa e obra do Espírito Santo. Isso explica a diferença entre crente e crente. Há crentes e crentes. O que explica a diferença de um para o outro? O quanto o Espírito de Deus tem dele. É isso que explica. Porque, amados, nós que cremos em Cristo temos o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que não é de Cristo não tem o Espírito Santo. Se você é de Cristo, você tem o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, disse o apóstolo. Então, você tem o Espírito Santo, mas sabe, você pode entristecer o Espírito. E a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito. Se a palavra do Senhor diz que é para a gente não entristecer o Espírito, é porque é possível, sim ou não? É possível entristecer o Espírito. E a palavra do Senhor também diz em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Então é um processo. Você primeiro entristece o Espírito, depois você é capaz de apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Como é que você apaga o Espírito? Da mesma maneira que você apaga uma chama. Amém? Como é que se apaga uma chama? Você tem pelo menos 3 maneiras de apagar uma chama. Abandona aquela chama. Deixa aquela chama lá. Não alimenta. Tá? Isso se chama negligência. E aquela chama vai se apagando, diminuindo até apagar. Você pode derramar água sobre ela. Isso são pecados voluntários. Ou você pode ainda colocar sobre a chama o que não é inflamável. Ou seja, o que não pega fogo. Mundanismo, por exemplo. Irmão, você pode nem ser uma chama, mas se você for uma brasa, você já pode colocar fogo em alguma coisa. Amém? Você pode dizer assim: eu não tenho uma chama, eu sou uma brasinha. Mas uma brasa já pode pôr fogo. Eu me recordo que alguns anos atrás, já um bom tempo atrás, eu fiz um churrasquinho para uma turma aqui na igreja. Eu nem lembro quem era o grupo que estava comigo. Não sei se eram jovens, eu não lembro. Eu sei que nós tínhamos uma churrasqueira, que era uma churrasqueira comprida e fina. E então nós usamos aquela churrasqueira ali, fizemos uma programação aqui especial na quadra. E aí todo mundo foi embora. E eu olhei para a churrasqueira estava já apagada. E eu resolvi fazer algo que eu nunca deveria ter feito e espero que ninguém aqui também faça. Resolvi limpar a churrasqueira. Por favor, se você fizer um churrasco na sua casa, deixa para limpar a churrasqueira no dia seguinte. Então eu peguei aquelas cinzas e joguei nos jornais. E então peguei aquelas cinzas e coloquei no jornal, e embrulhei aquele monte de cinza no jornal,
e joguei na lata de lixo, um tonel de lixo de plástico desse tamanho que tinha aqui atrás, e fui embora. E no dia seguinte eu fui acordado com uma notícia da Iradi. Pastor, alguém... O Valmir chegou aqui. O Valmir chegou na igreja tarde da noite. E quando ele chegou, aquele tonel de lixo estava pegando fogo, o fogo já pegando no teto. E a gente não sabe o que aconteceu. Eu falei, Quem será o incendiário? Porque no meio daquelas cinzas tinham pequenas brasinhas que embrulhou num papel. Meu irmão, você pode ser uma brasinha, mas você pode, mesmo sendo essa brasinha, tacar fogo na sua volta, fazer um estrago no inferno. Você pode ser, minha vida está em cinza, mas tem uma brasinha lá? Tem uma brasinha? Então pode pegar fogo. E sabe o que a palavra diz a respeito de Jesus? Que ele não apagaria a torcida que fumega. Por favor, não pense na torcida do seu time. Jesus está falando ali, aliás, lá no livro de Isaías, está falando a respeito de Jesus, que ele não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria a torcida que fumega. Ou seja, imagina o pavio de uma vela. Quando você apaga a vela, não fica ali um lampejozinho ali, a fumacinha, não é? Mas o pavio ali ainda meio aceso, tem alguma coisa acesa ali, não chega a ser uma chama. Quando há isso em você, sabe o que Jesus faz? Jesus chega lá, coloca a mão em volta e faz assim, Sabe o que significa a palavra espírito? A palavra espírito, em hebraico, é a palavra ruach, que quer dizer vento, sopro. No Novo Testamento é a palavra pneuma, da onde veio a palavra pneu, né? Ou pneumatologia, ou uma série de nomes correlatos. Então, é o Espírito que nos enche. Nos enche. Esse Espírito pode nos encher de vigor. Esse Espírito vem e, como já falamos pela manhã, ele nos regenera, ele nos faz de novo. Mas, por favor, não coloque terra em cima desta chama. Nós colocamos alguma coisa para apagar esta chama quando nós nos envolvemos com este mundo, quando nós ficamos envolvidos com as coisas deste mundo, quando nós admiramos as coisas deste mundo, quando nós admiramos o comportamento, a maneira que as pessoas vivem neste mundo, e daqui a pouco nós estamos fazendo igualzinho. Espírito Santo. Espírito Santo. Por que ele é chamado de Espírito Santo? Vou ler novamente para vocês uma frase do grande pregador inglês Martin Lloyd-Jones. Ele diz assim: o seu nome é Espírito Santo porque seu objetivo é produzir santidade. E ele faz isso na natureza e na criação, tanto quanto nos seres humanos. Sua obra máxima, porém, é fazer de nós um povo santo, fazer-nos santos como filhos de Deus. Não basta apenas ser filho de Deus,
tem que ser santo. A obra do Espírito vai acontecer em você, só não acontecerá se você impedir. Eu dei um exemplo aqui, aquelas brasinhas que estavam envolvidas, pequenas brasinhas envolvidas no jornal, fizeram o fogo render. Fizeram fogo aparecer. Este é o papel do Espírito. Nós falamos aqui que é símbolo do Espírito a água. Falamos que outro símbolo do Espírito na Bíblia é o óleo. Falamos que outro símbolo é o vento, e outro símbolo é o fogo. E o fogo serve também para quê? Só para esquentar? Não, o fogo serve também para purificar. O Espírito que está em nós, ele age para nos purificar. O Espírito que está em nós é para nos santificar, é para fazer de nós, sim, pessoas diferentes. Diferentes. Por favor, meu irmão, se você está querendo ser mais um na multidão, igual a todo mundo, você está no caminho errado. Porque Deus quer você diferente. Mas diferente para melhor. Diferente para a glória dele. O Espírito Santo nos torna santos. Ou seja, separados do mundo para Deus. Já falamos aqui, santo significa separado, e o contrário de santo pode ser profano, mas mais do que profano, é comum. Aquilo que não é santo é comum. Você observa isso quando você lê a Bíblia. Como é que Deus trabalhou e ensinou as pessoas, os filhos de Israel, que ele era um Deus santo, totalmente diferente dos outros deuses. Meu irmão, você quando lê o Antigo Testamento, especialmente o Antigo Testamento, você observa que Deus fica indignado quando o povo se volta para outros deuses. Isso merece um estudo, sim ou não? Merece um estudo. Como Deus fica indignado. Por que Deus ensinava ao seu povo, e ensina até hoje, que pessoas do seu povo têm que casar com gente do seu povo? Porque o perigo é justamente esse. Uma vez uma moça perguntou para o pregador Charles Spurgeon, por que ela não deveria casar com um ímpio? E ele sempre com uma palavra muito dura. Naquela época os pregadores eram muito duros. Ele virou para ela e falou assim, olha, ele subiu em cima de uma mesa. Aliás, ele pediu para que ela sentasse em cima de uma mesa. E ela sentou. E ele disse assim, e ele era grandão. Ele virou para ela e disse assim, tenta me puxar para cima. E ela, evidentemente que não conseguiu. Aí ele falou assim, agora veja o que acontece quando eu te puxo para baixo. Ele não fez muita força e ela logo caiu de cima da mesa. É óbvio que ele não deixou ela cair no chão. E ele disse para ela assim, olha, é muito mais fácil puxar uma pessoa para baixo do que puxar uma pessoa para cima. E ele diz assim, se você insistir com esse negócio de casar com ímpio, ou seja, de casar com uma pessoa que não crê em Deus, não conhece a Deus, não quer saber de Deus, você vai casar com um filho do diabo e terá para sempre Satanás como sogro. Meu Deus. Quando você lê o livro de Neemias e lê o livro de Esdras, você vê aquele processo do povo de Israel voltando, melhor, o povo de Judá voltando da Babilônia para restaurar a sua terra. Terra essa que estava totalmente destruída.
muros destruídos, templo destruído. E então, nós vemos que Esdras veio para fazer uma reforma espiritual. Porque primeiro vieram na frente Zorobabel, Neemias, junto com o povo. Estão lembrados da história, sim ou não? Vieram de volta Neemias, o governador Zorobabel, os líderes do povo e a maior parte do povo veio. E começaram a reconstruir. E eles começaram a reconstruir. E aquele povo que já estava lá, interessante, o povo de Judá, os homens de Judá, eles começaram a casar com mulheres daquele lugar. E quando Esdras chegou, sabe o que Esdras mandou fazer? A primeira ordem de divórcio na Bíblia, né? Eu não estou afirmando isso, eu estou pensando nisso aqui agora. Esdras disse: pode mandar essas mulheres irem embora com seus filhos. Lê lá na sua Bíblia depois. Uma choradeira, povo inteiro. Olha o que custou a desobediência. Deus falou para Esdras mandar separar o povo. Porque a preocupação de Deus, Deus não se preocupa, mas Deus se importa. Deus estava vendo que o seu povo iria se misturar com outros povos e ia virar um povo idólatra. Então, uma das coisas que Deus abomina é que o seu povo se envolva com outros deuses. Então, quando Deus cria alguma coisa, Ele faz questão que aquela coisa, ou aquilo, ou aquela pessoa entenda que ela é exclusivamente dele. Deus não divide o que é seu com ninguém, e é por isso mesmo que Ele nos chama de menina dos olhos dele. E é por isso mesmo que Ele nos chama de povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso causa algum mal em você, irmão? Você se sentiria mal em andar com uma blusa onde tivesse escrito assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus? Onde Deus começasse a cuidar de você, até nos mínimos detalhes, como realmente uma propriedade privada dele. E Deus cuida do que é seu. Então nós temos que entender, quando nós lemos lá a construção do tabernáculo com as ordens de Deus, para que o tabernáculo pudesse ser algo que nunca havia sido criado, algo que nunca o homem tinha feito. Era para o homem entender: este lugar é um lugar santo. Este lugar é um lugar santo, é um lugar onde eu vou manifestar a minha presença. Então, meu irmão e minha irmã, isso se repete no templo, isso se repete em outras tantas coisas, e nós precisamos entender isso. Nós pertencemos a Deus, não podemos ser pessoas comuns. Nós não podemos achar que somos pessoas comuns. E não somos. Nem os nossos ossos são comuns. Eu já falei aqui, observa lá na palavra, quando aquele cadáver caiu e bateu nos ossos do profeta Eliseu, o sujeito reviveu. Deus cuida até dos teus ossos. Quando você está lá, um crente sepultado, e alguém resolve fazer lá um feitiço com aquele corpo sem saber o corpo de quem é, o espírito maligno fala com aquela pessoa para não pegar aquele corpo, porque aqueles ossos pertencem ao Senhor. Eu só não entendo por que alguns crentes não dão a mínima para isso, e quando morrem, queimam o corpo.
Uma vez que somos santos, temos que entender que tudo em nós deve exaltar ou deve exalar santidade. Nosso comportamento tem que ser santo. Nossos relacionamentos precisam ser santos. Nossas amizades precisam ser amizades santas. Amém? Nosso namoro precisa ser namoro santo. Amém? Nossos casamentos precisam ser casamentos santos. E, sinceramente, já que a palavra de Deus nos fala a respeito desta santidade, que essa santidade significa uma diferença, você não pode olhar para isso e achar que isso é o que Deus tem para você. Se o teu relacionamento com os amigos não está bom, pode ter certeza, Deus não quer isso apenas para você. Deus quer que você tenha bons relacionamentos. Deus quer que você tenha um namoro abençoado. Deus quer que você tenha um casamento abençoado. É necessário que as pessoas do mundo olhem para nós e digam, realmente isso que eles falam funciona. Funciona. Eu estava falando aqui, nosso vocabulário tem que ser diferente. E essa semana alguém me mandou um link em que eu cliquei e apareceu lá uma igreja onde o pregador estava à frente ali do povo pregando. E ele falava assim, às vezes você está isso, às vezes você está aquilo, e pode ser que você esteja aí, e soltou um palavrão, mais um palavrão. Eu falei, meu Deus, se um pregador falar isso diante da igreja, imagina como é que deve ser em casa. Imagina como deve ser quando ele está à vontade. Filmando. Talvez ele não quisesse falar aquilo ali, mas a palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Em algum momento vai sair da tua boca aquilo que você está acostumado a falar dentro de casa. Não tem como você ficar em casa, fala uma coisa, na igreja fala outra, em casa fala uma coisa, no trabalho fala outra, em casa fala uma coisa, com os amigos fala outra. Em algum momento você vai soltar o que você costuma falar em casa normalmente. O vocabulário nosso tem que ser santo. Não é possível que homem e mulher, esposa e marido vão ficar se ofendendo com palavrões uns aos outros. Isso não é um problema entre vocês, isso é um problema entre você e Deus. E o Espírito que habita dentro de você. Porque quando o Espírito Santo vem, e ele vem com poder, ele te convence do erro. Está alguma coisa errada? Peça ajuda ao Espírito Santo que habita em você. As nossas vestimentas, nossas roupas têm que ser santas. Amém? Existem tipos de roupa que nós poderíamos dizer são roupas vulgares. Mas existe outro tipo de roupa que nós podemos chamar que são roupas que deixam a pessoa elegante. Não é melhor a pessoa se vestir de forma elegante do que de forma vulgar? Amém? Mas a má interpretação da palavra de Deus a Samuel, no dia em que este foi à casa de Jessé, é o que reina na mente da maioria das pessoas. Nós sabemos, Samuel foi mandado por Deus à casa de Jessé para ungir ali o novo rei. E Samuel, quando chega assim, de repente se apresenta Eliabe. E ele pensa com ele mesmo, certamente está diante do Senhor o rei, o novo rei.
E Deus disse para Samuel: Samuel, não atentes para o tamanho nem para a beleza, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. As pessoas pegaram esse texto para justificar tudo que elas querem fazer no seu exterior. Então elas bagunçam o coreto e dizem assim: Deus não está olhando para a minha aparência, Deus está olhando para o meu coração. Deus não quer saber de como é que eu estou me vestindo, Deus quer saber como é que eu estou por dentro. Mas eu acabei de citar um texto, dito por Jesus em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Amém? O que está lá dentro de nós, mais cedo ou mais tarde, vai se revelar do lado de fora. Existe um livro, e vale a pena você, quando puder adquirir e ler, chamado O Corpo Fala. Amém? O corpo fala. A postura de uma pessoa, a postura externa de uma pessoa, revela o que está lá dentro dela. Já tem um rapaz aí que faz uma leitura, metaforando o nome? Ele faz uma leitura do que a pessoa está pensando, que muitas vezes é o contrário daquilo que ela está dizendo. Porque ela está falando uma coisa, mas na verdade ela está pensando outra. Aí ela está se comportando de uma maneira que revela o que realmente ela está pensando. Então, preste atenção. Nossas roupas falam muito a respeito de nós, a respeito do que está dentro de nós. Nossa aparência fala muito a respeito do nosso interior. Como a gente se porta, como a gente se comporta, como a gente fala, tudo isso é um reflexo do que está lá dentro de nós. Nossa casa, nosso quarto, revela muito do que está lá dentro de nós. Então nós temos que entender. Realmente, nós precisamos do Espírito de Deus. Realmente, nós precisamos do Espírito de Deus para fazermos diferença. Diferença, grande diferença nesta terra. Então, meu irmão, em nome de Jesus, encha-se do Espírito. Não fique satisfeito com a vida que você está levando. Não fique mirando no problema. Volte-se para dentro de você. Fale com Deus, diga para Ele: Senhor, eu quero que o Espírito do Senhor não seja apenas residente dentro de mim, eu quero que o Teu Espírito seja presidente em mim. Quero que o Teu Espírito me conduza. Lembra do tema deste ano, irmãos? Guiados pelo Espírito. E, de fato, nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Porque a agenda que nós fizemos no ano passado foi rasgada. A agenda que fizemos para o ano passado, do ano passado para esse ano, foi aposentada. E nós estamos remando conforme o Espírito. É o Espírito que está nos guiando. É o Espírito que está nos conduzindo. Deixa o Espírito te conduzir também na tua particularidade. Deixa o Espírito te conduzir na sua vida, no seu íntimo. Deixa o Espírito conduzir a sua mente. Deixa o Espírito conduzir seus pensamentos. Deixa o Espírito conduzir suas palavras. Deixa o Espírito conduzir seu casamento. Deixa o Espírito conduzir seu namoro. Deixa o Espírito conduzir você totalmente, em todas as áreas da sua vida. Não pare, enquanto você não começar a ver frutos disso. Amém? Não pare enquanto você não começar a ver o fruto do Espírito reinando em você.
O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.